Olá, olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso 9º episódio do nosso Foxcast. Hoje, dia 11/11, a partir de hoje vai estar no ar no nosso canal do YouTube. Aproveite, vai lá, se inscreva, tá bom? Marque lá o sininho, tá? Compartilhe com alguém. E hoje nós temos aqui um assunto importantíssimo. Mas antes eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui nesse canal, nesse instrumento aqui de aprendizado, de conhecimento. E, abaixo de Deus, quero também agradecer aos meus amigos e amigas, companheiros que acreditam nesse potencial, nesse podcast, que é o nosso Foxcast. E eu quero agradecer imensamente a Visão Transporte, na pessoa do Wilson e da Lúcia, que não tem medido esforço para nos abençoar todo mês, proporcionando aqui a transmissão desse canal. Eu quero também agradecer a Débora, proprietária da Design Móveis e Decorações. A Débora tem sido uma pessoa maravilhosa também, que tem acreditado na gente, uma pessoa empreendedora, chegou aqui a Araguaína assim como, assim do nada praticamente, com a cara e a coragem, e hoje é uma empresária muito bem sucedida aqui nessa cidade. Eu quero agradecer a ela, que também não tem medido esforço para acreditar nesse projeto nosso. E também Dr. Marcos de Marabá e Marcos Construtora e Empreendimento, que também tem sido uma bênção para as nossas vidas e também para o nosso ministério. Isso sem falar também na família Aranet Telecom, que agora tem a Aranet Play no shopping de Araguaína, né? A pessoa do Rafael, a pessoa da dona Neuza, toda aquela turma ali, tá? Karine, quero agradecer imensamente por você, Rafael. Também confiar, entendeu? Na minha pessoa, confiar nesse ministério e nessa ferramenta de trabalho que tem sido bênção e edificação para todo mundo aqui que tem assistido. Eu também não posso deixar de fora o casal Eisenhower e Ruth Nilce, proprietários da Íntimos Cosméticos e também agora da Eva Distribuidora. Muito obrigado por vocês também existirem em nossas vidas e fazerem o possível e o impossível para manter esse canal aqui no ar. Muito obrigado por vocês. E também, por último, a nossa Ótica Vision, a nossa querida Rose e o Ivan, que também tem sido bênção em nossas vidas. Tá? Muito obrigado, Rose, porque você sempre acredita também no nosso potencial, na nossa vida, no nosso ministério. E eu quero louvar a Deus por você estar sempre nos abençoando. Então, são estes os nossos patrocinadores que mantêm esse canal aqui no ar. E hoje, sem delongas, eu quero apresentar o nosso convidado hoje, Ulisses. Tudo bem, Ulisses? Tudo bom, apóstolo. Tudo jóia, meu querido. Tudo jóia, grande satisfação, muito obrigado pelo convite. Cara, é uma bênção ter você aqui, cara. Há tempos que a gente... Eu quero inclusive falar o seguinte, esse Foxcast está no ar porque foi uma conversa. Há 2 anos atrás eu já vinha namorando esse projeto. Mas quando foi agora... eu conversando na casa da minha mãe, ele na realidade é meu sobrinho, casado com a minha sobrinha, doutora Joana Gabriela, eu batendo um papo com ele, o Wilson lá na casa da minha mãe, e eles me impulsionaram, me motivaram, vamos abrir o canal podcast. Mais um projeto que saiu do papel, né? E já está aqui funcionando, eu fico muito feliz de participar. Quero te agradecer, cara, por acreditar também na minha pessoa, tá? Por me seguir, eu louvo a Deus pela sua vida, cara. Tá, muito obrigado mesmo. Tá aqui no ar o programa. Tá aqui, vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos, mas antes eu quero falar pro pessoal quem é realmente você, Ulisses. Tá certo. Ulisses Barbosa, ele é empreendedor, sócio fundador das marcas New Fit Club e também Flycap Drones, captador de imagens via drones aqui em Araguaína. Além do mais, ele também é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Processual, Penal e Gestão Pública e membro do ecossistema de inovação de Araguaína, Tocantins. E para finalizar, ele é consultor em transformação digital e tecnologias de inteligência artificial aplicadas nos negócios e organização. Além disso, gente, ele também compartilha nas suas mídias sociais conhecimentos práticos sobre como aproveitar a IA, né, no dia a dia e como essa nova tecnologia estão impactando o nosso mundo real e como qualquer pessoa pode se beneficiar disso. É por isso que eu trouxe o Ulisses aqui hoje, porque é um assunto meio que
curioso, meio novo, intrigante, poucas pessoas sabem ainda dominar. A gente vai aprender sobre o que é chat GPT, não é isso? E vários outros, né? Várias outras ferramentas que hoje já estão à disposição que as pessoas podem utilizar em favor delas. Ulisses, inteligência artificial é um assunto em alta hoje em dia, sim, certo? Muito em alta. E a gente liga um vídeo na internet, por exemplo, lá está alguém falando sobre IA. E a gente nem sabe se é um robô ou se é uma pessoa. A gente entra em outra área e o assunto ainda é IA. Existem muitas percepções sobre a inteligência artificial. Alguns têm aquela percepção trazida por aqueles filmes, né, de ficção científica. Outros têm a percepção que a inteligência artificial surgiu com o lançamento da ferramenta ChatGPT, né? Mas inteligência artificial é só ChatGPT? Afinal, o que é exatamente essa tal de IA e por que ela é tão diferente e significante das tecnologias que usamos hoje em dia? Muito bem. Essa pergunta ela é muito interessante, né? Porque hoje as pessoas elas associam inteligência artificial a essa ferramenta que Sim. surgiu há quase 2 anos atrás, que é o ChatGPT. Mas não. Inteligência artificial é um conjunto muito grande de tecnologias que permitem que máquinas e dispositivos autônomos, celulares, computadores, qualquer coisa eletrônica, se comporte como um ser humano, executando tarefas de forma autônoma. Se o ser humano consegue escrever um texto, já existem ferramentas que também têm essa capacidade de escrever um texto. Se o ser humano, com algumas outras ferramentas, conseguia fazer uma arte, pintar um quadro, hoje já existem ferramentas que também têm essa capacidade, o que a gente chama de visão computacional, né? Então, essas ferramentas, elas vão se aprimorando com o tempo. E esse é o grande diferencial das tecnologias de inteligência artificial. Porque elas aprendem com os dados que são inseridos nelas e elas vão se aperfeiçoando e melhorando cada vez mais para nos ajudar no dia a dia. O ChatGPT ele foi a primeira ferramenta que surgiu. O boom da inteligência artificial ele começou em novembro de 2022. Por isso que hoje a gente vê inteligência artificial em todos os canais, muita gente de áreas diferentes, seja saúde, seja agronomia, área de negócios. Muita gente está falando sobre inteligência artificial, por quê? Porque ela ajuda nos mais diversos campos. Se tratando do ChatGPT, o ChatGPT, quando ele surgiu em novembro de 2022, ele impressionou muita gente, por quê? Porque é como se você estivesse conversando com uma pessoa. Você perguntava alguma coisa para aquela ferramenta, que é um chat, né? Ou seja, uma conversa entre duas pessoas, sim, e ela respondia de forma muito natural e convincente, como se você realmente estivesse conversando com um especialista sobre algum assunto. E aí as pessoas ficaram impressionadas. Quer dizer agora que as máquinas já sabem de tudo, né? Qualquer coisa que eu perguntar para ela, ela vai conseguir responder aqui. E não é que as máquinas elas sabem de tudo e nem que elas pensam como um ser humano. É porque esses sistemas de inteligência artificial, eles são programados, treinados para identificar padrões. E identificando esses padrões, eles conseguem nos retornar informações que têm coerência, têm sentido e que nos ajudam a resolver problemas. Então, o grande diferencial hoje das tecnologias de inteligência artificial em relação às outras tecnologias é esse, né? O aperfeiçoamento constante. Quanto mais a gente usa, mais inteligente ela vai ficando. Nossa. Então eu achava que o chat era a própria inteligência artificial. Não deixa de ser, mas é apenas uma ferramenta, um braço da inteligência artificial. Exatamente. Quando a gente fala de inteligência artificial, a pessoa, como a gente já citou, só associa a um único sistema, a essa única ferramenta que é o ChatGPT, mas na realidade a gente tem que enxergar como um conjunto de tecnologias. Quantos usuários nós temos nesse chat hoje?
O ChatGPT hoje, com certeza, ele tem centenas de milhões de usuários. A última pesquisa que eu vi é que ele tinha sido a primeira ferramenta a alcançar 100 milhões de usuários no mundo em 2 meses após o lançamento. Né? Para as pessoas entenderem, para a audiência entender, o ChatGPT é o que a gente chama de LLM. É uma sigla, é LLM. É a sigla em inglês para Grande Modelo de Linguagem. Eu vou utilizar para ficar mais fácil o entendimento, é como se fosse um grande sistema de inteligência artificial. O ChatGPT é um desses grandes sistemas. E existem vários grandes modelos de linguagem, existem vários grandes sistemas de inteligência artificial. Hoje, se a gente pensar nas maiores empresas do mundo, cada uma delas tem um grande modelo de linguagem, tem um grande modelo de inteligência artificial. O ChatGPT, que foi a pioneira, né, a que primeiro caiu no gosto do público, digamos assim, ele foi criado por uma empresa chamada OpenAI, sediada lá nos Estados Unidos. E a partir daí começou uma grande corrida tecnológica em relação a todas as Big Techs, né, que são as grandes empresas de tecnologia. Google, Microsoft, Apple, porque foi uma tecnologia disruptiva, né? É interessante a gente pontuar aqui que quando se fala em inteligência artificial, não é uma coisa que surgiu só com o ChatGPT, a partir do ChatGPT. Inteligência artificial é um campo da ciência da computação que está sendo estudado e desenvolvido desde a década de 60, junto com os computadores. Assim que surgiram os primeiros computadores, tanto computadores comerciais, empresariais, como esses microcomputadores, né, que a gente utiliza em casa, as tecnologias de inteligência artificial elas estavam sendo desenvolvidas e aprimoradas. Mas eram utilizadas mais por quem é da área de tecnologia. Né? O grande marco foi o surgimento dessas ferramentas que se tornaram acessíveis para qualquer pessoa que tenha acesso à internet. Hoje, se eu tenho um celular com acesso à internet, eu consigo utilizar as ferramentas de inteligência artificial. Então, na realidade, é um grande arquivo, né, de dados e informações desses LLM da vida. LLMs, né? Isso. E que eles são acionados por um comando. Exatamente, eles são acionados, o gatilho é o chamado prompt. E o que seria um prompt? O prompt é esse comando, a instrução. Imagina que eu vou iniciar uma conversa com você. Quando eu falo, oi Amilson, tudo bem? Entendi. Esse comando, essa primeira interação é o prompt. É a forma com que a gente utiliza para se comunicar com esses sistemas. E esse é um ponto diferenciado também, que esses sistemas hoje em dia, o que tornou eles acessíveis para todo mundo utilizar é o que a gente chama de linguagem natural. Porque você hoje pode conversar com esses sistemas como se você estivesse conversando com uma pessoa. Entendi. Você não precisa saber de tecnologia, saber a técnica por trás daquilo. Você pode utilizar as palavras com que você costuma conversar com outra pessoa para obter um resultado. Então, Ulisses, como você falou hoje, nós temos várias ferramentas aí de inteligência artificial para diversas finalidades, correto? Correto. Então, assim, vemos que essas tecnologias, então, cada vez mais estão presentes no nosso dia a dia. Mesmo que a gente não perceba. Isso. Entendeu? Mas elas estão aí presentes. Então, quais são esses exemplos e onde a IA está presente no nosso dia a dia e que a gente nem imagina? Bom, hoje em dia a gente pode dizer que tudo que a gente faz em frente a uma tela está utilizando inteligência artificial. Tem uma tecnologia de inteligência artificial embarcada ali, ou que pode ser utilizada através de um gatilho, de um prompt, né, de uma interação com aquela ferramenta. Mas tem certas coisas que a gente não precisa interagir com a ferramenta, não precisa utilizar um prompt, e mesmo assim já tem inteligência artificial ali embarcada. Por exemplo, hoje muita gente utiliza o Spotify, um aplicativo para reproduzir músicas, né? O Spotify, conforme você vai escutando as músicas, ele vai sugerindo músicas para você. Naquela categoria, Exatamente, conforme o estilo que você tem escutado. Ou seja, o sistema por trás do Spotify
tem inteligência artificial embarcada, que ajuda a identificar mais rápido as suas preferências e assim sugerir para você de forma autônoma. Você não precisou perguntar, Spotify, sugira aqui as músicas que eu gosto de escutar, as músicas que eu escutei aqui, o mesmo estilo que eu escutei nos últimos 2 meses. Ele sugere já de forma autônoma. As grandes plataformas de streams também, né? Netflix, por exemplo, né, ela dá já sugestões com base nas suas preferências. O sistema, os algoritmos por trás da plataforma de streaming, ele já utiliza, né, inteligência artificial para personalizar, entregar aquilo que você realmente quer assistir. Ulisses, esses dias nós estávamos lá em casa conversando, e aí surgiu a ideia, nós conversamos sobre berço, para receber nosso netinho lá em casa. Daí a pouco começou a passar no nosso Instagram, berços. Isso é inteligência artificial? Com certeza. Né? Porque está ligada no nosso smartphone. Exatamente. Hoje, o nosso smartphone, a gente é impactado pelos anúncios, né, nas redes sociais. A partir do momento que a gente fala e o smartphone está com o microfone ativado, por exemplo, ou se a gente pesquisou alguma palavra semelhante, pesquisou berço de alguma forma no celular, os algoritmos das plataformas, eles começam a identificar que você está querendo saber sobre aquele assunto. E de forma autônoma, ele já sugere aquilo para você. Então, sim, tem inteligência artificial embarcada aí nesse caso. E no trabalho? Como é que a inteligência artificial realmente muda a forma como a gente trabalha? Dá para sentir isso no dia a dia das empresas? Com certeza. No trabalho são diversas as possibilidades, né? Independentemente do nicho. E como já foi dito, a gente não precisa entender de tecnologia a fundo para fazer o uso de ferramentas como inteligência artificial e colher benefícios dela. Vou dar um exemplo, né, de como impacta no dia a dia do trabalho. Vamos supor que determinado empresário ele tem uma equipe de atendimento de 5 pessoas. Essa equipe de 5 pessoas, ela consegue atender 100 clientes no dia, 20 clientes por colaborador. Utilizando algumas ferramentas de atendimento, automaticamente aquela mesma empresa, com a mesma quantidade de funcionários, de colaboradores, ele pode dobrar, triplicar a capacidade de atendimento. Só por utilizar uma ferramenta que ajude no atendimento ao cliente, por exemplo. Então, a mesma quantidade de pessoas do atendimento ao cliente consegue ser muito mais produtiva. Por quê? Porque utilizou uma ferramenta para ajudar a aumentar o número de atendimentos por dia. Cara, é muito vasto isso. O RH, por exemplo, da empresa pode crescer muito, os médicos podem crescer muito com diagnósticos. Demais. O RH ele pode ser mais assertivo na seleção das pessoas, porque hoje muitas empresas elas não captam os melhores talentos justamente por não saber comunicar as habilidades necessárias para aquela vaga. Então erra nesse momento, no momento da seleção. E com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial, os setores de RH, por exemplo, eles podem aprimorar esse ponto da comunicação. Se eu recebi centenas de currículos, por exemplo, ainda nesse setor de RH, né, falando sobre o RH, eu posso analisar esses currículos mais rápido para ver qual desses currículos se adapta ao cargo que eu estou ofertando na minha empresa. Entendi. Então, assim, a seleção fica muito mais eficaz. Ulisses, na formação hoje, nas faculdades hoje, tem essa grade da IA ou não? Qualquer formação hoje, qualquer curso de nível superior, tem que existir a inteligência artificial. Hoje, é uma obrigação. Sim. Hoje a gente percebe que as pessoas têm falado mais sobre o tema, né? Nas faculdades ainda tem uma certa resistência por parte das instituições, mas eu percebo que isso está sendo mudado, né? Principalmente por conta da internet. Hoje as pessoas elas têm conteúdos educacionais de fácil acesso na internet, né? Então, se a faculdade ainda não adaptou para constar esse campo de conhecimento, né, dentro da sua grade, aos poucos, com certeza, a gente vai ver mais faculdades inserindo essas tecnologias, inserindo estudos de inteligência artificial
aplicados em áreas específicas. Como posso utilizar a inteligência artificial num curso de medicina, inteligência artificial no direito, inteligência artificial para arquitetos. Então, tudo isso é um processo, né, que com certeza a gente vai ver cada vez mais nas instituições de ensino. E essa gama de inteligência artificial hoje já existente assusta muita gente ou confunde as pessoas, né? O que acontece? Existe uma resistência natural e dúvidas quando surge qualquer nova tecnologia. Isso é um processo natural. As pessoas ficam cheias de dúvida, né? Não conhecem ainda o funcionamento e faz parte, né? Até que as pessoas comecem a utilizar e colher benefícios. O que acontece? A inteligência artificial, ela vai automatizar muitas tarefas do nosso dia a dia. E nesse processo de automação, facilitando, fazendo com que o serviço ele se torne mais ágil. E nesse processo de automação de tarefas, é fato que algumas funções específicas, elas serão eliminadas. Imagina que uma pessoa faz só aquela mesma função ali, muito repetitiva, de, um exemplo, atender ligação e dar uma informação básica. Hoje, esse tipo de função, ele pode ser feito com ferramentas de inteligência artificial. Então, caberia à pessoa que está ali por trás daquela operação, né? É o momento de eu utilizar a inteligência artificial nessa função aqui? Ou vou continuar dessa forma aqui com que eu estou já fazendo, né? Com minha secretária aqui, com o meu atendente. As pessoas gostam de ser atendidas mais por um ser humano do que uma ferramenta de inteligência artificial, então é melhor eu continuar do jeito que está, ou não, eu vou querer atender mais pessoas, então eu vou testar aqui essa ferramenta de inteligência artificial. Então, assim, as funções elas podem ser automatizadas e a partir daí também outras profissões podem surgir. Então, não, a inteligência artificial ela não vai acabar com todos os empregos. Eu acho que ela vai ser uma ferramenta para otimizar o trabalho de todo mundo, né? E o que as pessoas têm que entender é que é uma ferramenta para nos ajudar, né? Se a pessoa ela tiver essa consciência, né, que é uma ferramenta que ajuda a otimizar processos e como ela pode encaixar isso no dia a dia dela, com certeza ela vai colher bastante, né, resultado. Eu entendo e compreendo que a inteligência artificial é como você bem disse, vai facilitar, entendeu? A produção, o andamento, a gestão, só que nunca, jamais vai substituir os relacionamentos. Com certeza. Por exemplo, eu trouxe aqui o Manu, que é radialista. O rádio, eu acredito que ele nunca vai sair do ar, por exemplo, entendeu? Sim. Aquelas senhorinhas ouvindo rádio, aquele senhor... Tem gente que ouve futebol pelo rádio até hoje, sendo que temos aí TVs de alta tecnologia. Quando se fala de inteligência artificial, Ulisses, nessa pergunta que eu acabei de fazer para você, ela descredibiliza o papel, descredibiliza a memória, descredibiliza o conhecimento de alguém que faz um trabalho por escrito, alguém que faz um trabalho ali, alguém que escreve um livro, por exemplo. Os escritores de antigamente, eles gastavam noites e dias escrevendo, né? E hoje você consegue escrever um livro usando a IA num passo de mágica. Sim. O livro escrito com a inteligência artificial é um livro, aos olhos das pessoas, menos valioso do que aquele que é escrito pela pessoa. Qual é essa diferença? Qual é esse peso para você? Certo, eu vou usar um exemplo bastante comum que é da calculadora. Certo. Nós temos um problema matemático para resolver. Certo. Nós queremos o resultado daquele problema matemático. Certo. Eu tenho a opção de resolver esse problema matemático
com uma folha de papel e uma caneta. Certo. Eu vou conseguir resolver aquele problema matemático, vou chegar na solução correta. Correto. E eu também tenho a opção de utilizar uma calculadora. Certo. Com a calculadora, eu vou conseguir também resolver aquele problema matemático e vou chegar naquele resultado. Então, o valor percebido é o mesmo, porque eu cheguei naquele resultado que eu esperava. Então, no fim das contas, é sobre resultado, sobre resolver problemas, e não o mecanismo que eu utilizei para isso. Então, não é porque um livro foi utilizado na escrita, né, alguma ferramenta de inteligência artificial para escolher um sinônimo, revisar algum erro de concordância, de ortografia, que ele tem menos valor do que um que foi escrito sem a ferramenta de inteligência artificial. Então, não deve ser um demérito, né? Com certeza não. É uma ferramenta... Só que já existe preconceito em relação a isso. Com certeza. Existe muito debate ético, né, em relação a isso. E, com certeza, nós veremos as primeiras regulamentações. Porque, voltando para o exemplo da calculadora, não é errado eu utilizar uma calculadora se eu quero resolver aquele problema mais rápido. Mas numa prova de concurso público, por exemplo, aí a calculadora já não é permitida ser utilizada, dependendo da situação, né? Então, assim, existem situações em que as ferramentas de inteligência artificial, elas não devem ser utilizadas. E existem outras situações que elas precisam ser utilizadas para gerar mais eficiência, né? Economia de tempo e de trabalho também. Entendi. São coisas dessa natureza que a gente precisa definir, que as pessoas precisam saber disso, né? Então, assim, Ulisses, para quem não é da área da tecnologia, como alguém, por exemplo, começa a usar IA no dia a dia ou no próprio negócio, como alguém começa a fazer isso? Certo. As pessoas... É mais fácil que parece? Com certeza é mais fácil do que parece. Hoje, por exemplo, já tem até aplicativo no celular. Sim. Né? Antes, quando teve esse boom da inteligência artificial, que a gente falou no final de 2022, antes era só no formato de sites. Né? Você tinha um site desses LLMs, né, que a gente citou aqui, era um formato de site. Você acessava lá www.chatgpt.com. Hoje já não tem só no formato de site, já tem no formato do aplicativo. Okay. Qualquer pessoa pode baixar aqui no celular, lá na Play Store e na App Store, e começar a fazer uso. E eu aconselho quem quer começar a utilizar a fazer exatamente isso. Vai lá no seu celular e começa a baixar. Pode começar pela ferramenta mais famosa, que é o ChatGPT, e começar a conversar com ela, né? Fazer perguntas, pedir para ela escrever textos e testando novos prompts. Pesquisar um pouco sobre prompt, que eu vou entregar o ouro aqui agora para quem está nos assistindo. O segredo do prompt é você ser claro e específico. Certo. Quanto mais específico você for, melhor vai ser o resultado. Ok. Quando você faz uma pergunta, um comando genérico, certo, o resultado que a ferramenta de inteligência artificial vai te entregar também vai ser genérico. Ok. Agora, quando você é específico naquela interação, naquele comando, você é claro, você soube utilizar as palavras certas, ela vai também te entregar a melhor resposta possível. Né? Então, baixar a ferramenta e começar a interagir com ela. Né? Pode pedir para escrever pequenos textos, ir adaptando, né, algum serviço repetitivo que você está fazendo ali no seu dia a dia e não está conseguindo resolver, pergunta uma possível solução para a ferramenta de inteligência artificial para você ir se habituando com as respostas e como essas ferramentas... Existe níveis de chat GPT? Todo mundo é acessível a isso? Quem quiser baixar, como é que faz? O ChatGPT ele tem algumas versões, né? Tem a versão gratuita, que ela está disponível para todo mundo. Sim. E tem a versão paga da ferramenta, que aí ela tem melhor capacidade de processamento. Para situações, respostas mais complexas, eu aconselho a usar a versão paga, porque por ela ter mais capacidade de processamento, ela tem a capacidade de
ofertar respostas melhores, né? Que podem ser utilizadas com mais facilidade. Meu querido, vamos lá. Quero te fazer a última pergunta. Eu sou pastor, por exemplo. Eu sou pastor. E sou um pastor que meu tempo é ocupado praticamente quase que 24 horas por dia. Antigamente, os pastores mais antigos, eles ficavam ali, tem os seus dias de folga, mais tranquilos, tempo de ler a palavra, né, escrever. Hoje, os pastores hoje em dia não têm tido muito tempo. E eu falo de mim, que eu gasto muito tempo com atendimentos, sobra muito pouco tempo para gerar uma palavra. Então, como você me aconselharia? O que você falaria? O que a inteligência artificial seria benevolente para nós, pastores? Para o reino. Como é que nós poderíamos usar essa ferramenta para o reino de Deus, nos ajudando? O senhor, como um apóstolo, tem muito conhecimento bíblico, mas nem sempre a gente lembra de todos os textos da Bíblia, né? É verdade. Vou dar um exemplo aqui. Com as ferramentas de inteligência artificial, vamos supor que o senhor quer desenvolver uma palavra naquele dia específico sobre a família, como o senhor fala tão bem sobre a família, né? Essa instituição sagrada. E aí o senhor quer identificar os textos bíblicos que falam sobre a família. Sim. Então o senhor pode juntar toda a Bíblia numa ferramenta de inteligência artificial e pedir para ela identificar todos os textos bíblicos que falam sobre aquele assunto no livro de Levítico, por exemplo. Uau. Então, o senhor ia gastar quantos minutos selecionando aqueles textos bíblicos? 15, 20, 30 minutos? Questão de 2 minutos, o senhor já identificaria todos os textos da Bíblia que falam sobre aquele tema específico para adaptar na sua palavra. Então, assim, são pequenas economias de tempo que no longo de um dia, no longo de uma semana, fazem total diferença na nossa produtividade. E é um tempo que a gente vai utilizar como? Em nosso benefício, para a nossa família, né? Fazendo outra coisa que a gente precisava fazer. Então você está dizendo que a nossa conversa lá com a IA, com o chat, né? Isso. Ela pode... Você falou que tem que ser bem específico e direto, né? Isso. Por exemplo, você quer fazer uma declaração de amor para sua esposa, para sua namorada, entendeu? Vamos falar sobre romantismo, né? E ela te acode nesse sentido também? Ela te ajuda? Com certeza. Está saindo umas pesquisas de como as pessoas têm utilizado, né, inteligência artificial. E esse é um dos casos de uso mais comum, sabia? Uau. Que é como prosseguir em conversas e escrever textos específicos, como uma declaração romântica como essa, né? E lembrando, temos que ser específicos. Se você pedir, me dê sugestões de uma declaração para minha esposa, essa declaração tem que ser romântica e tem que ter 30 palavras. Ela vai te entregar com 30 palavras. Agora, se você disser características da sua esposa, olha, ela gosta de bombons, ela gosta de rosas, ela vai citar essas palavras na declaração. Quanto mais específico você for, mais a pessoa vai acreditar, né? Exatamente. Vai chegar num ponto, se nós não já estamos nesse ponto, né? Em que a gente não vai saber diferenciar se aquele conteúdo ele foi feito com inteligência artificial ou sem inteligência artificial. Mas dá para diferenciar por causa do português, da linguagem, entendeu? Porque geralmente quando a gente vai escrever, a gente mesmo a gente comete errando, né? Pontuações e tudo mais, né? Tem palavras que a gente usa mais do que outras pessoas. O chat, né? Não, é perfeito, né? Aquela palavra ali certinha. E hoje, não só texto, tá, apóstolo Hamilson? As ferramentas hoje elas são capazes de gerar texto, imagem, áudio e vídeo. Né? Então imagina aí as possibilidades que podem ser feitas, né? Hoje qualquer conteúdo digital ele pode ser feito utilizando sistemas de inteligência artificial.
E as grandes empresas, bancos, por exemplo, estão utilizando isso aí para... Por exemplo, se você tiver falando ao telefone hoje com alguém, e se você for abrir o aplicativo do seu banco, ele não abre. Ele pergunta, ele te leva para umas perguntas. Ajuda nisso também, na cibersegurança, né? Fazer a autenticação das pessoas, isso, fazer a análise de perfil de crédito, por exemplo. Os bancos já estão utilizando isso demais nos aplicativos. Cara, Ulisses, poxa, tá tão legal, cara, a conversa nosso bate-papo. Muito bom mesmo. É um tema que é bastante curioso, né? Tem muitas vertentes, então dá pra gente conversar aqui muitas horas sobre isso. O que você teria para falar, assim, suas considerações finais em relação à inteligência artificial para esse mundo moderno hoje, né? Para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Bom, eu oriento que todas as pessoas hoje, é a postura que eu tenho adotado também, tem que encarar a tecnologia como um auxílio, um assistente que veio para nos ajudar em momentos difíceis. Na prática. Né? Na prática, exatamente. E nós temos que adotar uma postura de aprendizado contínuo, né? De testar, de fazer uso, para que assim a gente possa colher os frutos dessas novas tecnologias. E outra coisa, se a gente quer se tornar referência em determinada área, a gente precisa fazer uso das principais tecnologias. E a gente vai aprender da melhor forma. A melhor forma de aprender em qualquer coisa é na prática, né? Fazendo, usando, errando, né? E quanto antes a gente aprender, testar, errar, melhor a gente vai ficar e mais rápido. Ulisses, hoje, por exemplo, quem quer crescer na área, por exemplo, das redes sociais, tem um mídia social. Sim. Para quem quer crescer na área da filmagem, tem o cinematográfico aí, né? Isso. Enfim, para cada tem uma profissão, tem alguém. Nessa área da IA, quem seria esse profissional? Segunda pergunta, quem quiser adquirir uma assessoria, entendeu? Uma empresa ou alguém particular, um profissional, procura você. Quem é essa pessoa? Dá seu contato, cara, faz aí a sua propaganda, porque isso tá tão assim hoje, ninguém conhece, ninguém sabe quem que mexe com isso. E a gente precisa, eu sei que todo mundo vai ter que crescer nessa área, mas a quem a gente procura? Você hoje é um especialista, tem estudado muito sobre isso. Então você hoje prestaria uma assessoria hoje a uma empresa? Você seria contratado hoje para ajudar alguém, uma empresa? Isso. Hoje existe a figura do consultor em inteligência artificial. Tá. É o profissional que ele fica responsável por ajudar o empreendedor a tomar o caminho mais eficiente, porque hoje existem diversas ferramentas. Entendi. E está surgindo cada vez mais rápido outras ferramentas no mercado. O empreendedor ele tem que focar em rodar o negócio dele. Sim. Ele não tem tempo para ficar estudando as ferramentas a fundo, saber como que ele utiliza no dia a dia. Então entra essa figura dos consultores em inteligência artificial que orientam a como o empresário, o empreendedor pode utilizar no dia a dia dele, né? Hoje nós temos desenvolvido esse trabalho, mas além disso, a inteligência artificial, como nós falamos, é um campo muito vasto. Existem outras profissões, como um analista de dados, por exemplo, que aí ele já mexe numa parte mais técnica, né, que envolve linguagem de programação, dependendo da demanda que a pessoa tenha para resolver, esse vai ser o profissional. Já tem outro profissional que é o engenheiro de prompt, né, que é uma nova função que está surgindo aí, que é a pessoa que edita a interação mais eficaz com um sistema de inteligência artificial, né, para que aquela empresa, aquele profissional colha o melhor resultado possível. Entendi. Então, são várias funções que elas estão surgindo já com essas novas tecnologias. E vai crescer, né? mais ainda. Hoje a gente está compartilhando vários conteúdos, né, sobre o tema. Quem quiser acompanhar, os conteúdos são gratuitos e também nós fazemos a consultoria na área, né, orientando. Qual o seu Instagram? Instagram Ulisses Barbosa _, Ulisses com L, Y e 2 S. Ok, beleza. Ulisses, cara, brigadão, cara. Obrigado mesmo por compartilhar seu conhecimento aqui no nosso
Foxcast, foi muito legal. Eu que agradeço, foi excelente. É um prazer ter você aqui conosco, tá? Quero louvar a Deus pela sua vida, tá bom? Muito Amém. obrigado mesmo, tá? Pessoal, vamos voltar no próximo episódio, no 10º episódio nosso, tá bom? Quero agradecer de uma forma muito especial a Visão Transporte, a Design Imóveis e Decorações, Marco Construtor e Empreendimento em Marabá, Aranet Telecom, Íntimos Cosméticos e Ótica Vision. Que Deus nos abençoe e voltamos no próximo episódio. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.